Olá, turma! Hoje nós temos uma convidada muito especial. O nome dela é Andréa Leandro e ela veio aqui conversar um pouquinho conosco sobre o universo do Reiki. Então, eu vou apresentar brevemente ela para vocês e depois eu vou passar a palavra, né, para que ela consiga nos trazer todo esse conhecimento envolto no Reiki, que é uma terapia integrativa, né, em saúde. Então, a Andrea, ela é consultora e terapeuta em harmonização de espaços, ela é mestre em Reiki, terapeuta floral, também é facilitadora de círculos de paz e dos 26 movimentos do Branding, instrutora de meditação e yoga para crianças e adolescentes. Hoje, então, ela vai nos trazer a palestra intitulada de Reiki, um convite à felicidade. Né? Andréia, muito obrigada pela tua disponibilidade, por vir aqui conversar conosco. Agora eu passo, então, a palavra para você e nós vamos conversando ao longo deste momento tão precioso que nós estamos tendo hoje. Muito obrigada. Então, em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer o convite. Deixa eu me colocar aqui para me enxergar melhor do que eu estou falando. Então, agradeço o convite, estar aqui falando para vocês dessa técnica que eu acho fantástica. E como hoje em dia, né, tem se respeitado que ela é integrativa, né? Ela não é uma alternativa só, né? Você pode utilizá-la em qualquer trabalho. Eu, inclusive, muitos alunos são fisioterapeutas, por exemplo, né, agregando esse trabalho de fisioterapia o reiki, né? Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história com o reiki, que é interessante, assim, quando eu me tornei reikiana, eu não imaginava que eu viraria terapeuta reikiana e mestre reiki dando aula de reiki, porque eu sou formada em administração e numa pós em gestão estratégica e recursos humanos, uma colega me convidou para a parte da consultoria dela que trabalhava com recursos humanos. E nós fomos estudar o humano, o ser humano, né? Então a gente já entendia a parte física, biológica, sabe que a medicina estuda, o mental, o emocional, porque era o que a gente via muito no curso, modelos mentais, mas e a energia? Aquele, o espiritual, mas assim, mais a questão, a energia do corpo mesmo, nenhuma de nós tinha domínio sobre aquele assunto. Então, resumindo a história, fui buscar, né, e acabei me apaixonando. Meu cabelo hoje está rebelde. Me apaixonando pela técnica, né? Acabei entrando para um grupo de estudos, a gente praticava bastante. Isso eu morava em Porto Alegre. Então, quando eu voltei para Santa Maria, depois de alguns anos, comecei a dar aula de reiki aqui, né? E hoje eu dou aula de reiki 1, 2 e 3, e ano que vem vai ser minha primeira turma de mestrado. O que é isso, reiki 1, 2 e 3, né? É só para você saber que o reiki ele tem níveis, né? Você começa nível, vai crescendo e você pode se tornar um mestre. O mestre é aquele que pode ensinar o reiki para outros, né? Mas o que é o reiki? Né? O que é essa energia fantástica e maravilhosa? Reiki é uma palavra japonesa que significa simplesmente assim, rei, energia do universo, e ki, a sua própria energia. Na disciplina de vocês, acredito que já ouviram falar bastante sobre a energia ki, ou chi, que é a do nosso próprio corpo. E a do reiki justamente vai unir essas duas energias. A ideia, como a gente fala, é que você não vai usar na técnica só a sua própria energia. Numa sintonia, num trabalho energético, você também faz essa união com uma energia do universo para que você não se desgaste. Mas isto não quer dizer que você não tem que respeitar o seu biorritmo. Não é por isso que eu vou atender reiki 10 horas no dia, né? Você tem que se respeitar. Se eu consigo atender 3 pessoas, 10 pessoas, depende do seu biorritmo e respeitar o seu ki, o seu corpo físico, porque às vezes ele também cansa. E o legal é que quando você está trabalhando com reiki, você está ali emanando reiki para a pessoa, não quer dizer que só ela receba o reiki. Você também, como um canal, também está recebendo reiki. Isso é uma coisa fantástica. Mas, de novo, não que a gente não tem que ter certos cuidados. Mas o reiki, de onde é que ele surgiu? Né? Mikao Uzui, a fotinho dele aqui, né? O mestre, que a gente chama Mikao Uzui, um japonês. É claro que se vocês forem pesquisar na internet, vai ter assim, algumas versões da história dele, né? Mas ele é um japonês, né? E nós temos que saber que o Japão, os orientais, eles meditam muito, eles estudam muitas técnicas, sabe? Na verdade, aprendem muitas técnicas, claro, dependendo do interesse, né? E como eu perguntei, né, antes para a Jéssica, né, um pouquinho do curso de vocês, o próprio Mikao Uzui realmente conhecia muitas técnicas, né? Shiatsu, Qigong, energias de manipulação energética do corpo, né, massagens, tanto que isso ele integrou nas técnicas do Reiki.
Mas no momento dele de autodescoberta, numa meditação que ele fez no Monte Kurama, no Japão, ele recebeu no 21º dia, né, então eles têm toda uma, digamos assim, um ritual nas meditações deles, né, ele recebeu esse grande toque de energia na vida dele. E a partir dali, e ano que vem vai fazer 100 anos esse evento, a partir dali ele foi desenvolvendo a técnica, porque ele teve assim, vários acontecimentos após ele descer este morro. Primeiro, 21 dias de jejum, imagina, você não está comendo nada. Ele chegou num restaurante para comer e pediu um prato de comida mais, né, cheio de coisas, de elementos, e as pessoas, não, mas o senhor veio de um jejum, como é que o senhor vai comer uma comida tão pesada? Comeu, não teve problema. Na descida, inclusive, ele bateu o dedo, colocou a mão e o pé melhorou. A menina, uma das jovens que estava atendendo o restaurante, estava com a boca inchada, ele colocou a mão e melhorou. Então, assim, ele foi percebendo ali que alguma coisa diferente havia acontecido. Então, ele foi desenvolvendo a técnica, e ao longo do período que ele viveu, que é em 1922, né? E depois ele morreu 4 anos depois, ao longo, imagina, de 4 anos, ele foi desenvolvendo essa técnica. Ensinou outras pessoas, e nós aqui no Ocidente aprendemos sobre Reiki porque uma japonesa, uma pessoa de origem japonesa que morava no Havaí, aprendeu numa de suas viagens. Então, isso é um resumo, né, da história do Reiki. Mas o interessante daí também foi desenvolvido, digamos assim, várias técnicas. Se vocês forem ver, daí tem Reiki Ryoku, Reiki isso, Reiki aquilo, e foram se desenvolvendo muitas técnicas a partir do Reiki. Mas o Reiki em si é uma técnica muito simples, fácil de aplicar. É claro que quanto mais você estuda, mais você vai aprimorando a técnica, né? Isso é muito importante. Como qualquer estudo que vocês façam, você vai aprimorando. Mas o principal é você aprender a sentir a energia, porque nós somos um campo eletromagnético. E o que acontece com o reiki? É como se ele equilibrasse, né? Equalizasse aquela sua energia. Porque o que acontece a doença? O seu campo tá fragilizado. Muitas vezes, se vocês já ouviram falar da foto Kirlian, não sei se já ouviram falar, a foto da Alda, né? Nós temos uma gaúcha aqui que ela provou para a família Kirlian que o padre Landel de Mouro já havia descoberto a técnica antes e foi rebatizada de bioeletromagnetismo. Esse bioeletromagnetismo ele faz como se fosse uma foto, um raio-x, será? Do nosso campo energético. E pelos estudos, muitas das doenças estão ainda no nosso campo, não chegaram no nosso corpo físico. Agora você imagine, com uma técnica como a do Reiki, se você consegue equalizar esse campo energético que tem ao seu redor, talvez você evite que muitas doenças cheguem ao seu corpo, ou aquelas que já chegaram, você consiga ajudar que a recuperação seja mais rápida. Pela experiência nossa, de reikiana, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia, não, que às vezes é uma coisa complicada, tem um trauma tanto físico, corte, né, uma cirurgia aberta, como, né, emocional, aquele momento fragilizado que a pessoa fica. A pessoa recebendo reiki, e tem técnicas específicas para trabalhar pessoalmente cirurgias, a recuperação normalmente dessa pessoa é muito mais rápida, porque você trabalhou o campo energético dela, não só o físico, mas o campo energético. Inclusive, existem técnicas no reiki que vão trabalhar essa questão emocional e mental, como se fosse uma reprogramação mental. A gente faz um trabalho de energia bem positiva, um pensamento positivo, para ajudar a pessoa, porque a gente às vezes não é só pensa caca, né, Jéssica? A gente pensa muita bobagem. Mas assim, a gente tem que ver assim, nós pensamos o tempo inteiro. A pessoa que a gente mais conversa, convive, com quem é? Com quem é? Gente. E aí, qual é a qualidade deste pensamento? Por isso que eu falei, reiki como convite à felicidade. Porque Mikao Usui, quando desenvolveu a técnica, ele viu que não adiantava ser só uma técnica de trabalho de cura, de imposição de mão, porque o reiki não é só imposição de mão, já deixo bem claro. Porque o reiki você pode fazer encostando na pessoa, é claro, tem todo um cuidado. Eu sempre, até nas minhas aulas, aqui a Rosinha, minha parceira de aula, é um bonecão que tem desenhos dos centros energéticos, para eu demonstrar o toque, né, como deve e como não se deve fazer. Eu procuro cuidar isso, mas eu uso uma boneca para demonstrar, né, no toque na pessoa. Mas você também pode aplicar com a mão afastada e você sentir o campo energético. Isso é muito bom, que é o Biosen, que o Mikao Usui também desenvolveu a técnica de percepção da energia. E você vai perceber essa energia mais gelada, mais quente, mais parece que está pinicando,
Enfim, cada um vai ter o seu jeito, né, de perceber as energias, e também essa qualidade, essa energia também quer dizer alguma coisa. Então é importante a gente trabalhar essa sensibilidade do toque ou um pouco mais afastado. E a gente também pode emanar reiki à distância, tá? Como eu disse, são várias formas da gente trabalhar o reiki na pessoa, né? E esse convite à qualidade da vida, né, da felicidade, é que não ficasse só na técnica ali, que você pudesse levar toda essa energia do reiki para a sua vida. Então, ele escolheu, dentro dos poemas do imperador Meiji, que na época era o imperador que comandava o Japão, ele escolheu 5, que ele chamou de 5 princípios do reiki, que no final do nosso encontro eu vou fazer uma meditação com esses 5 princípios. E o legal é que esses 5 princípios, hoje, digamos que eles seriam modernos, porque eles trabalham assim, só por hoje. O que é isso aí? O mindfulness, né? Atenção plena. Se eu foco nessa ação só por hoje, todos os dias, eu estou concentrando a minha energia naquela ação, naquela energia, todos os dias. E como eu falei, o oriental, ele tem muito isso da introspecção, da meditação, do trabalho interno. Nós, ocidentais, a gente pensa muito no externo. Não que a gente não tenha que se cuidar do corpo ou do que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente também tem que cuidar daquele interno. E isso o reiki faz muita diferença quando a gente trabalha isso com os 5 princípios. Então, só isso, eu vou falar uma versão deles, né? Claro que tem outras versões, porque a gente sabe que a palavra, os kanjis japoneses, aquela escrita japonesa, de uma palavra, ou daqueles símbolos, a gente pode ter várias interpretações. Uma das que eu mais gosto, que foi o João Magalhães, que é um reikiano de Portugal, né, um mestre reiki de Portugal, a versão que ele colocou, fez, é que é uma das que eu mais gosto, que é: só por hoje sou calmo, só por hoje confio, só por hoje agradeço, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso. E que, claro, para eles pautam muito isso aqui do trabalho honestamente, né? Que eu não trabalho honestamente. Mas assim, é uma entrega com o teu trabalho, que a gente sabe que às vezes a gente não trabalha uma coisa que a gente gosta. Mas quando você honra e trabalha de forma bem honesta, com entrega, o seu trabalho sai muito melhor. E uma outra coisa muito interessante do reiki é o autotratamento. Quando você faz o curso lá no primeiro nível, você já aprende as posições para se auto-aplicar e para aplicar no outro. E essas posições, digamos assim, né, elas são só um guia, principalmente para quem está iniciando, né, porque às vezes a gente fica meio perdido no início, né, então às vezes a gente precisa de uma coisa que nos guie na nossa ação. Então, aquelas posições, na nossa visão, que a gente estudou dos chakras, né, muitos talvez já tenham ouvido falar dos chakras, que são aqueles centros energéticos, né, então a gente se pauta assim, bom, eu não sei onde aplicar, às vezes a pessoa que eu estou aplicando o reiki não sabe exatamente onde é que está o problema dela, então, na dúvida, aplica nos 7 centros energéticos principais, os chakras. E a gente tem que lembrar que os chakras, eles são em determinados pontos do corpo, só que nós temos os meridianos, que, né, são aquelas linhas energéticas que também nos cruzam. E certamente elas vão cruzar em algum meridiano. Então, quando você ouve falar que o reiki é inteligente, a gente tem que lembrar que você está emanando energia e ela vai encontrar um caminho energético pelo seu corpo. Então, vai circular. O que acontece? Às vezes, muitas vezes a doença, o problema é que tem um ponto energético do seu corpo que está bloqueado. Então, a energia para ali e não continua a circular. O que acontece? Então, quando você aplica reiki, você ajuda ajuda a desbloquear aquela energia. Claro que isso eu estou falando de uma forma muito simples, que a gente sabe que existem pontos que não é assim, numa aplicação só que vai resolver. Falando do nosso projeto lá, por exemplo, no Cardio Comunidade, o interessante é que foi realizada uma pesquisa. A gente fez um trabalho por 3 anos com o reiki de forma multidisciplinar. Então, o Cardio Comunidade, que é um projeto dentro do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Santa Maria. Então, tinha atendimento com cardiologista, fisioterapeuta, com psicólogos e alguns outros profissionais, e o reiki. No reiki, a gente fez uma pesquisa muito aprofundada. Às vezes chegava a ser chato para nós reikianos, porque a gente, assim, para pesquisa, a gente precisa, assim, tudo ser igual, né? Então a gente não. Porque no atendimento do reiki, claro, eu como professora de reiki, né, eu ensino os pontos básicos, você pode atender assim, assado, e você é livre para usar como quiser. Mas uma pesquisa, né, a gente precisa que tudo seja igual, né? Então a gente pesquisou tempos de atendimento, né,
nas posições, postura. E isso foi muito interessante da postura, né? Porque, por exemplo, a gente também não pode se descuidar do nosso corpo. Então, imagina, você está ali, a pessoa está numa maca, deitada, você está atendendo, e você tem que ficar muito inclinado, né? Ou a sua mão muito tempo, né? Cansa, gente. O nosso corpo cansa. Então, a gente cuidava, postura, posição do braço, né? Como é que o paciente fica melhor na maca, como é que você se posiciona ao redor da maca. Foram vários detalhezinhos, assim, para o respeito, o auto-respeito de quem está cuidando. E o reiki, por exemplo, você pode aplicar, claro, em pé, pode sentado, até inclusive um dos, não sei se foi o Hayashi, um dos que aprimoraram a técnica do reiki, eles chegaram a criar uma maca especial para o reiki. Porque no Japão tudo era no chão, né, gente? Mas eles estão acostumados naquelas posturas, ajoelhado, no chão e tal, né? Então, criou-se a maca. Hoje, normalmente, a gente pode usar aquelas macas hospitalares ou macas de massagem, sempre cuidar, né, a cabeça não ficar pendurada, uma almofada embaixo do joelho, para a pessoa ficar bem acomodada. Uma coisa que é interessante quando você trabalha com uma técnica bioenergética é pedir para a pessoa ficar assim, com os braços para cima, assim, né? Porque ela abre o peito. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa está muito fechada, acabrunhada, né? Então, pede para ela deitar, vire as palmas das mãos para cima. Ajuda já na abertura. Só que aí você tem que cuidar da sua maca, né? Como eu dou aula, como eu digo assim, às vezes o pessoal traz as suas macas para a gente ter mais maca, e às vezes tem macas que são muito estreitas. E aí fica ruim para a pessoa, porque dela não consegue, e às vezes não consegue nem ficar com a mão do lado do corpo. Ela tem que às vezes ficar com a mão em cima do peito, assim, ou em cima da barriga. Então a gente tem que cuidar isso, para quem é terapeuta, a largura da maca. E também cuidar, embora as alturas às vezes não é complicado, porque as alturas são boas. Não sei que a pessoa seja muito baixa, ela tem que usar alguma coisa para que ela fique numa altura boa na aplicação do reiki. Né? Então, esse autocuidado, né? Então, da autoaplicação, eu estar me cuidando, a sugestão é que seja de preferência todos os dias, porque você se cuida, né? E lá no Cardio Comunidade mesmo, a gente procurava assim, sempre pautar, normalmente com uma aplicação em duplas, se desse no final as duas, a dupla, né? Um atender o outro, energizar o outro, porque a gente também tem que ter esse autocuidado. A gente está aplicando o reiki, você está em contato com a energia da outra pessoa, né? E às vezes a gente não sabe a qualidade da energia dessa pessoa. E às vezes, se você não se cuida, você pode não ficar bem depois. A gente tem que lembrar que tem isso também, né? Imagina quando você se abala, se você conversa com alguém que está com um problema. Às vezes você também se abala. Por isso esse autocuidado, de autoaplicação, né, desse toque de carinho que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, o Mikao Usui trouxe esse do convite à felicidade, você trabalhar esses 5 princípios para eu trabalhar, ter isso na minha vida, porque daí eu sou calma, porque assim, não se zangue, né? Porque a raiva, ela prejudica a nossa saúde. Claro que a raiva, todas as emoções, elas não são negativas. A gente tem que pautar isso muito importante. É claro que quando no exagero, não nos fazem bem. Porque a raiva, por exemplo, é a busca pela justiça. Por que eu vou buscar justiça, buscar que algo seja correto? Porque eu fico indignado com uma coisa que está acontecendo. Isso é raiva. O problema é quando essa raiva é exagerada demais e eu parto para o outro lado, para briga, para bater, para prejudicar alguma pessoa. Aí não é legal. Então, por isso que até o meu princípio original na tradução é só por hoje não se zangue, né? Não fique bravo. Na verdade, então, só por hoje sou calmo. Então, quanto mais eu conseguir trabalhar essa calma interna, melhor eu me sinto. Só por hoje confio. Olha que legal trabalhar a autoconfiança. Eu confio no meu trabalho, eu sempre fiz bem. Né? Um reikiano, não, estou início do meu trabalho, estou fazendo direitinho, estou aprendendo, cada dia mais sou confiante na minha energia, no que eu estou fazendo, e vou fazer um bom trabalho. Autoconfiança, confia no seu potencial, e a gente tem um potencial gigantesco dentro da gente. Agradecer, quem é que já não ouviu falar no poder do agradecimento? Só por hoje sou grato. E respira devagar. Imagina quanto de energia boa que eu gero quando eu agradeço. Porque se a mente da gente está no foco só do ruim, automaticamente eu vou atraindo aquilo. Porque a nossa mente, vocês estão vendo um enorme cérebro atrás de mim, né? Eu tenho estudado muito genética cerebral,
né? Então, tem anos do assunto, né? A nossa mente muitas vezes não separa o que é real do que eu estou imaginando. Então, se é para eu pensar algo, vamos pensar em algo que seja bom. Não é fugir da realidade. O problema é que às vezes a gente tem tanta coisa boa que a gente não enxerga, porque a gente foca no que não está legal. Se eu passo a focar também no que está bom, eu agradeço. Então já é uma outra energia que eu estou trazendo. Estou cheia de problema, ok, então só por hoje. Agradeço. Estou viva, estou respirando, tenho um teto, tenho um trabalho, enfim, agradeça, pontua aquilo que você tem que faz diferença na sua vida. Ah, pode estar, ter um emprego, mas não é lá o que eu quero na vida. Ok, então o que você pode fazer para mudar? Né? Ah, se eu fizer um curso, né? Esse curso, né? Que a Jéssica está aqui, ó, não, um outro curso, ou fazer o curso de reiki, né? O reikiano, enfim, um curso que você acha interessante. Bah, não tem dinheiro. Então, junta o dinheiro. Ah, mas o curso é caro. Gente, tudo se dá um jeito. Né? Eu me lembro de uma amiga, uns anos atrás, que ela queria fazer uns cursos e eles eram difíceis de negociação, são muitos anos. Né? Eles não parcelavam, eles não... mas eles viam que ela tinha tanta vontade de fazer os cursos que para ela eles parcelavam. Mas eu estou dizendo isso de 20 anos atrás, né, gente? Não tinha essa história de cartão de crédito, pelo menos naquela época, naquele local. Porque eles viam o interesse dela, dela querer fazer, de ir para frente, não sei o quê. Então, enfim, a gente corre atrás. Ah, mas não dá ainda. Junta dinheiro. Já juntei as que, me lembro também nas épocas das vacas magérrimas, R$ 200 num vidrinho lá, todo troquinho que vinha eu ia botando no vidrinho, porque a gente queria comprar um negócio lá. Né? Quando a gente via, a gente dobra o dinheiro que a gente precisava, só em moedas. Enfim, põe um objetivo. É isso que tá. A gente sempre tem uma solução, um caminho, mas, como eu disse, se a gente foca no dia a dia, só por hoje, o que eu tenho de bom só por hoje? Bom, como eu falei, né, seguindo a sequência, trabalho honestamente, né? É ser honesto. Bom, tudo bem, eu não gosto desse meu trabalho, mas o que eu posso fazer de diferente? Que ele posso tornar ele legal? Eu trabalhei muitos anos com programas de qualidade falando sobre rotina. E eu era militar, isso era no exército. Então eu dizia lá, a única pessoa que estava ali, em princípio, por obrigação era o soldado, porque, né, alguns não têm escolha, acabam entrando ali. Os demais, estava todo mundo ali porque queria, né? Fez concurso, entrou porque queria. Então, se a tua rotina não está legal, muda ela. Torna ela mais saudável, mais legal para ti. Então, tudo a gente tem um jeitinho de melhorar. É só mudar uma chavezinha interna. Isso também a gente consegue fazer com o reiki, né? Que faz parte da técnica, trabalhar esse nosso mental, essas nossas emoções, né? Com técnicas específicas. E seja bondoso com todo mundo. E o seja bondoso é consigo mesmo também. É aí que tá legal. O reiki sempre volta pra gente também. Lembra a energia do universo e a sua energia. Mas se eu não cuido da minha energia, a qualidade do meu reiki não é boa. Eu também tenho que me autocuidar. Por isso, o autotratamento, o autocuidado, me autoaplicar. E assim, você também já está treinando biose, que é a energia. Você treinar a percepção da sua energia. Né? Você pode até fazer que está me assistindo aí. Esfrega, 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 esfrega. E aí separa um pouquinho. Vê se você não vai perceber como se tivesse aqui uma geleca no meio das mãos, né? Isso é energia, é campo eletromagnético, é sua energia. Tanto que nas minhas aulas de reiki, por isso que eu ainda pontuo a aula presencial, porque na aula a turma, a gente tem, claro, tem toda a parte teórica, mas na parte prática, um aluno recebe reiki do outro, depois inverte. E a gente sempre conversa sobre a percepção. O que acontece? Ah, a Andréia lá não sente nada. Aí vou atender a Jéssica. Aí a Jéssica, mas eu senti que a tua mão estava quente, eu senti o calor, eu senti isso, não sei o quê. A Jéssica vai me dar um feedback do que ela percebeu. E essa troca de percepções é muito boa. E também eu treinar no dia a dia. Né? Eu posso aplicar reiki, né? Auto-aplicar. Eu posso aplicar nas minhas plantinhas, nos meus bichinhos, na minha casa. Né? Não que eu seja reikiana, vou ter que botar uma plaquinha lá, terapeuta reiki. Não precisa se você não quer. Como eu digo, você pode aliar os seus outros tratamentos, e como eu falei, tive muitos alunos, muitos mesmo, fisioterapeutas, que eles usavam justamente para se autoproteger a sua energia, né? Porque como eles botam a mão na massa, né? Às vezes você se carrega e termina um dia de trabalho assim muito carregado, porque pegou uma pessoa que estava com uma energia muito carregada mesmo. Então você já está ali, nem que seja só se autoprotegendo, nem que você não esteja aplicando o reiki na pessoa, mas está se autoprotegendo daquela energia. Né? Isso é muito importante, né? Então eu faço minha autoaplicação,
Eu aplico nas minhas plantinhas, nos meus bichinhos. E se você quiser se tornar um reikiano para aplicar em outras pessoas, ok. Treina bastante contigo mesmo, treina com seus bichinhos, com as suas plantinhas, na sua casa, com seus amigos, com a família, né? E depois, se quiser, né, se aprimorar no reiki e quiser aplicar em outras pessoas, é perfeito, né? Como eu digo, eu quando comecei, a minha intenção não era ser reikiana, era entender de energia. E hoje estou aqui falando apaixonadamente para vocês numa técnica maravilhosa. Acho que ano que vem eu vou fazer 20 anos de reikiana, né? Então, ano que vem vou fazer 20 anos de reikiana. E assim, eu amo a técnica. Né? E a gente, eu devo ter, acho que, mais de 40 livros do assunto. Claro que como dou aula, né, a gente se apaixona e aí está sempre vendo uma coisa ou outra, que fala do assunto. Mas não que você tem que ter toda essa livraria. Eu digo, nas minhas aulas, né, eu sempre gosto de levar os livros que eu indico, olha, se você quer iniciar com um livro, dois, esse aqui ou aquele ali, são ótimos para iniciar por aí. Hoje em dia tem muita coisa na internet, claro que a gente tem que filtrar, porque às vezes tem muita informação assim que não tá legal, né, que o pessoal vai colocando suas versões e às vezes não são umas coisas muito legais, mas enfim, passa com o professor, né, o mestre, foi treinado, e a gente chama de mestre porque tradicionalmente se veio chamando de mestre reiki, e o mestre reiki é o único que pode ensinar reiki para outras pessoas, né? Então você pode fazer o reiki 1, o reiki 2, o reiki 3, e cada nível aprimora um pouco mais a técnica, e aí depois você faz o nível que a gente chama de mestrado, que ele ensina, a gente trabalha, como digo, o nosso mestre interior, né? E também para você ensinar outras pessoas a técnica, né? Então tem toda essa separação. Tá tranquilo por enquanto, Jéssica? Tem alguma pergunta, alguma coisa assim que chama a atenção? Tranquilo. Bem esclarecedora a tua fala. E é Maravilha. interessante, né, trazer que não necessariamente a pessoa que faz o curso de Reiki, né, irá trabalhar com outras pessoas que têm, né, toda essa construção, essa autoaplicação, esse autocuidado, aplicação no ambiente, né, que você está, nas plantinhas, nos animais, enfim, bem, bem importante ressaltar, né. Não, isso é muito lindo. Por exemplo, teve uma aula que aí eu sempre, né, vou testando alunos, né, eu brinco. Eu digo assim, tragam, a partir do Reiki 2 você pode atender à distância, né, e no Reiki 3 você aprende técnicas para aplicar em grandes grupos. Por isso que você provavelmente já viu na internet, em algum lugar, quer receber Reiki, coloca seu nome aqui, alguma coisa assim. Eu tenho vários trabalhos, quer dizer, ao longo do tempo sempre tive vários trabalhos voluntários e até iniciar a pandemia, nós tínhamos trabalhos aqui em Santa Maria com crianças, numa instituição aqui perto da minha casa, que era muito legal, assim, e gurizada, alguns não falam, quieto, não sei o que, né? Reiki com criança é uma coisa muito linda e uma coisa que eu ainda quero dar aula para criança, de reiki. Eu já dei para adolescente e estou me organizando, principalmente terminar essa função de pandemia aí, me organizar porque eu queria dar aula de reiki para criança. Imagina as crianças entender de energia, eles são muito fofos, muito lindos, imagina então, eles aplicando os bichinhos deles, nas plantinhas em casa, ou na mamãe e no papai, neles mesmo, né? Coisa mais legal, né? E o reiki, e aí, como digo, a gente, como reikiano, poder aplicar nas suas plantinhas, seus bichinhos. Então, como eu disse, eu fiz esse teste na aula, uma aluna tinha acontecido um problema com o cachorrinho dela, bem sério, era um cachorro pequenininho, que caiu um cachorro grande em cima, nas brincadeiras o cachorro grande caiu em cima, e eles não sabiam que o cachorrinho, que o outro caiu em cima, tinha um problema de saúde sério. Quando levaram no veterinário, que foram descobrir. Mas aí eu não contei nada para os alunos. Eu disse, vocês vão atender um cachorrinho, claro, né? Então pegaram uma almofada para ser o cachorrinho. Então essa é uma das técnicas que a gente usa, que é um substituto. E as alunas acertaram direitinho, aonde a pata tinha sido machucada bem sério, e claro, não adivinharam o problema de saúde do animal, mas perceberam que o animal tinha um determinado problema. O legal é que depois essa aluna me informou que os veterinários não entendiam como é que o animal estava durando tanto tempo com o problema de saúde sério que ele tinha. Eu não me lembro agora o nome. Que realmente descobriram que o animal tinha um problema muito sério de saúde. Então, tu vê, olha que legal que foi. A turma também se dedicou um bom tempo a ficar emanando reiki, né? A gente tinha um grupo, né? E ficamos emanando reiki pro cachorrinho. E ele durou um bom tempo. Né? Isso que eu vou dizer, não vou dizer que é um milagre, vai acontecer para todo mundo, mas é uma questão realmente do campo energético. E como eu falei antes da foto killer, né, bioeletromagnetismo, nosso campo áurico ele pode ser muito permeável. A gente tem que proteger isso. Existem, claro, várias técnicas. Hoje aqui estou falando de reiki,
Se eu fosse falar de terapia floral, eu falaria de florais. Então, o bom é isso, são terapias que se complementam. Você pode agregar mais de uma terapia para ajudar as pessoas, né, no seu tratamento, na sua equalização do seu campo energético. Como eu disse, nós somos um campo eletromagnético. Se ele está saudável, né, tá bem saudável o seu campo, é complicado de alguma coisa ruim de chegar. Só que a gente o tempo inteiro é difícil. Então, vamos supor, eu recebi uma sessão de reiki maravilhosa, ai, coisa boa, saí, meu campo tá lindo. Chego ali na frente, eu tropico numa pedra, mas que, né? Dou uma xingada. Isso já baixa meu campo energético. Isso já acontece. E como eu estava falando antes do projeto lá do Card de Comunidade, nós atendíamos, o bom de ser um projeto foi isso, além da pesquisa, né? Era o mesmo grupo piloto, então era um grupo de pessoas, então durante 3 anos, o mesmo grupo de pessoas, recebendo sessões semanais de reiki, você percebia a melhora delas. E como eles eram atendidos por outras equipes, né, como eu falei, fisioterapia e tal, e nós eventualmente tinha reunião das equipes, elas gurias diziam assim, a gente sabia quando eles iam e quando eles não iam no reiki. Porque quando eles iam no reiki, eles vinham bem melhor. Então, olha que feedback lindo que a gente recebeu do pessoal, né? E o legal também do reiki, e eu espero que ele cresça cada vez mais, é quando você tem uma equipe multidisciplinar, né, que a equipe receba reiki. Porque a gente sabe que, principalmente no trabalho hospitalar, que você atende pessoas com problemas, né, seja físicos, seja emocionais, mentais, né, abala a equipe. Quem está trabalhando com a pessoa se sente, de uma certa forma, às vezes abalada. Né? E se você tem sessões de reiki, imagina em grupo, né, de vez em quando, ou que seja uma rotina, quinzenal, semanal, sei lá, tudo bem, não posso ir em todas as sessões, mas o reiki coletivo, o legal do reiki é isso também, que ele pode ser coletivo. Se eu não posso individualmente, para aquele grupo, né, um grupo de reikianos emanar reiki para aquele grupo. Então, assim, o reiki tem assim, uma série de vantagens, muita coisa boa que ele pode trazer para a nossa vida, para a vida dos outros. E como eu digo, você não necessariamente precisa virar um terapeuta reikiano. Se quiser, ótimo. Se não quiser, ótimo também. Eu tô usufruindo das benfeitorias do reiki no meu corpo físico, mental, emocional e no meu campo ao meu redor, que é a minha casa. Plantando minhas plantinhas. Eu me lembro quando eu fiz curso de reiki, eu ficava encantada que eu chegava perto das minhas plantinhas e minha mão já começava a vibrar. Eu acho que como eu estava ainda me acostumando com a energia, eu achava o máximo aquilo, né? Eu não tinha bichinho de estimação na época. Eu já tenho meus 2 cachorrinhos, mas na época eu não tinha. Então, que coisa fantástica você aprender a técnica para usar na sua casa, com seus bichinhos, com suas plantinhas, né? Aí vem, de repente, uma amiga com algum probleminha e você vai lá, não, você quer aceitar o reiki? Você aplica na sua amiga. Enfim, não tem um compromisso assim, tem que virar reiki, tem que virar terapeuta, né? Uma coisa assim, bem descompromissada. E o legal que você que está fazendo outras técnicas, aliar o reiki. Que você vai ver que ele vai aliar, ele vai acrescentar naquilo que você está fazendo. Imagina que legal você está usando uma outra técnica de shiatsu, porque o próprio Mikao ele conhecia várias técnicas de manipulação do corpo e tudo mais, tanto que no reiki você pode, nos livros, você vai ver que muito do que tem ali vem dessas técnicas. Mas não necessariamente é só isso, né? E principalmente isso do Biosen, que foi ele que criou, que é da percepção da energia. Você vai percebendo onde é que está precisando de energia. Que o seu campo vai dizer. Mas como eu brinco com os meus alunos, como eu falei, eu sou professora de meditação e yoga para criança, treino traz traquejo. Ninguém aprendeu a andar de um dia para o outro, falar de um dia para o outro, então a gente tem que treinar. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade com determinadas ações ou até com energia, mas se você não treinar, não adianta. E outra coisa importante, uma coisa é técnica, outra coisa é a intuição, o seu saber do seu campo natural de perceber aquilo. Porque às vezes a gente não está bem, então se você não conhece a técnica em si, complica. Porque se eu conheço a técnica, como eu falei, eu não sei exatamente onde é que está a questão da pessoa. Mas se eu vou lá pela técnica, vou aplicar nos principais centros energéticos, de alguma forma eu vou chegar onde está o problema. E quanto mais eu treino a minha percepção, mais rápido eu vou na questão. Então eu vou ali, aquele ponto. E muitas vezes eu preciso aplicar reiki botando a mão em todo o corpo. Não, não precisa. Então, de repente, discretamente a pessoa não está bem, eu chego ali, eu seguro na mão dela, ou então eu posso botar a mão nos ombros dela, que relaxa, que a gente tem muita tensão aqui, né? Então, eu vou ali, tô às vezes fazendo até uma pequena massagenzinha, e tô emanando reiki. Né? Então, tô ali, ajudando, né, gente?
Então, São assim, várias formas, né, de aplicação, e essas associações, com certeza, são sempre bem-vindas. Até uma dúvida que eu ia questionar era com relação ao que você acabou de comentar, né? Se qualquer pessoa consegue se tornar um terapeuta em reiki, estudar, enfim, praticar, não só no outro, mas em si, né? Ou se seria necessário, na sua visão, um dom, né? Enfim, para essa percepção, ou se com a prática, com o treino, né, qualquer pessoa que tem interesse consegue dar conta e evoluir dentro, né, da técnica, enfim, que você acabou comentando já conosco. E também na estética, nós atendemos muitos pacientes, então a importância desse autocuidado, né, dessa proteção, porque realmente nós lidamos com questões energéticas e com o próprio toque, né, no outro, né, ou então ouvindo, né, esses pacientes que chegam até nós, né, com várias queixas, enfim, nós sentimos no final do dia essa energia, né, essas vibrações. Então, a importância desta técnica, assim como outras também, para o autocuidado. Muito interessante. E agora eu quero fazer uma pergunta. Na sua prática profissional, você utiliza também a cromoterapia durante uma sessão de reiki, durante, enfim, essa harmonização energética? Ou não é do seu costume? É possível? Não é possível? O que você tem a nos dizer nesse sentido? bom, primeiro esclarecer, não tem limite de idade, nem para. É claro, uma criança diz que tem um certo entendimento, né? Mas normalmente se pede a partir de 8, mas com a pandemia eu soube de professores que ensinaram para crianças menores. E a questão não precisa ser. Eu, como eu digo, eu era muito racional, né? Administradora, né? Faculdade. Não, não imaginava. Isso é só você ter uma abertura e, como eu disse, treino traz traquejo. O reiki, como eu digo assim, eu não estou com ele aqui à mão, até tenho aqui à mão. O livro, eu escrevi um capítulo de um livro falando sobre práticas integrativas, da experiência essa que aqui em Santa Maria teve da questão da KISS, né? Nós tivemos aqui, então nós fizemos atendimento voluntário, aqui, tem um capítulo que a gente fala sobre esse atendimento, a gente fala da meditação, mas fala do reiki. Mas no cardiocomunidade, por exemplo, também a gente usa várias técnicas juntas. Então, por exemplo, na sala de atendimento do reiki, a gente prepara a sala com o reiki, claro, né? Música, terapia, então tu bota uma música suave para ajudar a pessoa a relaxar. Você pode usar spray com floral e óleo essencial ou botar um rechô com óleo essencial apropriado. Eu normalmente digo para o pessoal não usar incenso, porque tem que ser um incenso com muita qualidade, porque às vezes as pessoas são alérgicas por causa da fumacinha e tal. Quer usar um incenso antes, bem antes ou depois, deixar ventilar? Usa, porque às vezes tem essa questão da pessoa que vai receber se ela é alérgica. Esse é o problema. Ou se irritar com a fumaça, não que seja proibido, mas essa questão. E a cromoterapia em si eu nunca usei assim especificamente. A gente usava às vezes lâmpada, eventualmente assim uma lâmpada, ou uma cor no ambiente, assim, porque as gurias, para filtrar a luz, fizeram tipo um biombo que era, se não me engano, lilazinho. Lilazinho, que daí com a luz do sol que passava ficava meio lilazinho na sala, né? Claro, cores calmantes. Sempre o ideal assim são cores calmantes. Azulzinho, lilazinho. A gente tem que cuidar que as cores, imagino que também sejam, vocês falam no curso, né? Por exemplo, o amarelo, ele instiga demais o intelecto. E aí fica complicado, porque daí tu tá ali, às vezes querendo acalmar, relaxar a pessoa, né? Então fica complicado. Não sei se eu respondi, mas é assim, é uma técnica que você pode agregar outras técnicas que potencializam o uso do reiki. Então, ali, até no material, no protocolo de atendimento que a gente criou para o reiki, incluiu ali sugestão, né? Não é obrigatório, sugestão. Uma musiquinha relaxante. Com relação à música, eu até digo assim, ó, tem que cuidar. Não posso. Desculpa, meu filhote está aqui. Não, não posso usar. Só um pouquinho. Coisas de internet tem esses sem os detalhes. A gente, sugestão, né? O que pode aliar no ambiente. Não é uma técnica, porque eu sei que existem técnicas, você não pode usar isso, isso aqui. Não, com reiki não.
Você pode aliar a harmonizar o seu espaço. E isso é uma das coisas que, inclusive, eu ensino na minha aula. Né? A primeira aula de reiki lá, vamos como é que a gente vai harmonizar o nosso espaço para atender. Porque eu digo, sempre tem que proteger o teu ambiente. O ideal é que não seja na sua casa. Né? Ou então, se é que a sua casa, que seja uma entrada independente, para não ficar as pessoas de fora circulando para sua casa. Isso é o ideal. Né? A pessoa não consegue. E se é no seu espaço de casa, lembra de limpar energeticamente. Com o reiki a gente explica como fazer usando o reiki. Mas aí você pode usar cores que ajudam a relaxar. Então, imagina que você vai atender numa sala de reiki toda vermelha. É muito estimulante. Claro que tem pessoas que têm um dom de conseguir harmonizar como organizar as coisas. Né? Mas para nós ocidentais, que somos muito agitados, talvez o vermelho não seja o ideal. Né? Mas tudo depende de como você organiza o ambiente. De repente, aquilo ali está tão harmônico, de uma forma tão organizada, que você consiga usar. Mas na cromo, né, claro que é a técnica específica, não conheço, assim, não sei aprofundadamente, mas eu sei como harmonizadora de ambientes que as cores influenciam muito. Então você tem que cuidar do ambiente, que ele seja calmo, tranquilizador. Uma coisa importante, dica geral, que não só para o reiki, que a maca, o ideal é que ela não fique de costas para a porta. Porque a pessoa que está sendo atendida, qualquer ruído na porta, ela vai tirar ela daquela calma, daquela tensão que ela está. Então, o ideal é que fique numa posição, como eu digo, a maca, né? A maca, se possível, uma parede cega atrás, que a pessoa não acesse, né? Não vou dizer assim, não tenha nenhum, vai atrapalhar ela. E no caso do terapeuta também. Agora, a mesa dele, o ideal é que ela não fique de costas, o terapeuta de costas para a porta, que também é uma instabilidade, qualquer pessoa vai abrir porta vai atrapalhar ele. A gente tem que cuidar isso no ambiente. Posição de poder, se chama posição de poder. O terapeuta fica na posição de poder e a maca, de certa forma, também, quando a pessoa está sendo atendida. Não quando você está conversando com ela. Porque nesse ponto, quem tem que estar na posição de poder é o terapeuta. Agora, na maca, a pessoa não pode ficar num lugar que vá ficar estranho para ela. E aí você também, como terapeuta, cuidar. Se a maca vai ficar encostada na parede, às vezes vai complicar para você aplicar reiki na pessoa. Você tenha pelo menos uma posição que fique acessando a cabeça dela, as posições da cabeça. Tudo bem, se na lateral não tiver como, tem que ser encostada na parede, mas pelo menos que você fique com aquele L, né, ou, digamos assim, um U aberto, a cabeça e os pés e o corpo inteiro. Então a gente tem que cuidar isso, como eu digo, biorritmo, mas também a sua postura de tal forma que não seja prejudicial para você. Eu digo assim, teria muita coisa, muitos detalhes que dá para fazer em função da terapia. Isso, pelo menos nos meus cursos, eu procuro ensinar sempre, né, esse detalhe, esses cuidados, eu demonstro, como eu digo, eu levo a boneca, porque a boneca eu posso manipular bastante, não é pessoa, né? E depois, claro, a gente mostra num aluno, assim, mas sem forçar a barra, como eu digo, brincando, né? Mas com a boneca eu mostro, ó, isso você não faz, isso você faz, você pode fazer, né? Demonstrando para facilitar realmente, né? E o legal é da prática, né? Os alunos praticarem entre eles, para eles perceberem energia e ganhar confiança. Porque eu só dizer, ó, é assim, assado, fica complicado. Então, demonstrar. Então, vamos fazer a nossa meditação? Então, eu vou pedir para quem estiver assistindo, se quiser aproveitar esse momento daí, deitar, ou então, se quiser ficar sentado, então, olha, observa o do sentar. A gente tem que cuidar numa hora de meditar. Eu sei que para alguns parece que meditação é um bicho de sete cabeças. Não é. Você pode começar de forma calma, tranquila, trabalhando a sua respiração calma e tranquila. Isso já vai te trazer uma calma. Isso também já ajuda na pessoa que você vai atender. Primeiro, o tom de voz. Eu sou uma pessoa que fala muito rápido. Então, nesses momentos, tem que acalmar o tom de voz, gira os ombros para trás para ter aquela abertura de peito que eu falei. Então, isso ajuda na postura. Então, o queixo assim, paralelo ao chão. Então, às vezes eu tô ali acabrunhada, né? Então, para ajudar nesse elevar a postura, então, gira o ombro para trás. As mãos, como eu falei aquela hora, você pode colocar as mãos abertas em cima da perna. Tem alguns que já gostam com criança, é o máximo. Quando eu falo em meditar, eles já param com os mudra bonitinho assim, né? Com o dedinho assim, né? Mas isso é de cada um, não precisa necessariamente ser assim. Mas as mãos em cima da perna, tá? Fechar os olhos ajuda a gente a se concentrar internamente, mas tranquilo, você tá olho aberto, olho semicerrado, fique à vontade. Eu vou botar uma musiquinha aqui de fundo pra gente, pra poder guiar para vocês.
Então, fecha os olhos se você quiser. Respira devagar. O ar entra pelo nariz, enche a barriga, o ar sai pela boca, esvazia a barriga. Num ir e vir bem devagar. Visualize uma luz que entra lá na sua cabeça, no seu centro energético, bem em cima da cabeça, no coronário. E essa luz vai descendo aos pouquinhos, passando por cada ponto energético do seu corpo. Devagarzinho ela vai descendo. Enquanto ela vai descendo, a gente se concentra nos 5 princípios do Reiki. Uma meditação no aqui e no agora, que eu posso repetir todos os dias, como um convite à felicidade, um convite ao meu bem-estar. Quando eu estou bem, eu consigo fazer o bem. Só por hoje, sou calmo. Essa calma tranquiliza meu coração. Eu respiro de forma calma e lenta. E essa calma enche meu coração de luz, de paz. Visualize seu coração sorrindo, alegre. Só por hoje confie. Autoconfiança. Eu sei que eu estou dando o meu melhor. Eu sei que cada dia eu aprendo mais. Eu sei que dentro de mim existem dons preciosos e eu confio neles. Só por hoje, agradeço. Sou grata por tudo, pela vida, por respirar, pelo meu lar, pelo meu trabalho, pelos meus cursos, pela minha família, por tudo de bom que tenho na minha vida. Só por hoje, trabalho honestamente. O trabalho engrandece, me faz crescer, aprender, conviver. Traz alento, traz paz no meu coração, porque eu tenho meu ganha-pão. Mesmo que seja um trabalho voluntário, eu sei que esse trabalho faz diferença para o outro e faz muita diferença para o meu coração. Só por hoje, sou bondoso. E essa bondade começa comigo mesmo. Eu cuido de mim, eu me trato bem, eu sei o momento de dizer sim e o momento de dizer não. Um não para o outro é um sim para mim. Esse é um autorrespeito, é um ser bondoso comigo mesmo. E ser bondoso com o outro, com os animais, com a natureza, cuidando cada ação minha que faça diferença para o outro. E assim, repetindo esses dizeres todos os dias, se possível pela manhã, se possível ao final do dia, eu vou transformando o meu dia a dia com muita calma, com muita confiança, agradecimento, saber que o que eu faço faz a diferença, tanto para o outro, mas para mim também, um grande momento de auto-respeito. E assim o Reiki traz esse convite à felicidade, uma felicidade construída no dia a dia. Vamos voltando aos pouquinhos, respirando devagar.
se soltando, se espreguiçando. E dessa meditação, depois eu mando para a Jéssica, eu tenho uma versão dela pequenininha, depois eu pretendo até gravar outra assim, um pouquinho maior. E convido vocês, né, a acessarem lá minhas redes sociais, como brinco, né, meus blogs. Eu sou uma blogueira, né, adoro escrever. Eu escrevo para o site do Personare, que tem vários textos sobre Reiki, inclusive, lá. Eu tenho o blog Harmonização de Espaços, que fala dos espaços, tanto externos quanto internos, que faz, agora em dezembro vai fazer 15 anos que eu falo no programa Espaço Aberto aqui da Rádio Membuí, no quadro Harmonização de Espaços. E lá no blog da Harmonização de Espaços tem uma página só de Reiki, então se você quer saber um pouquinho mais sobre Reiki, né, lá tem bastante informação. E tem o blog do Meditando com a Gurizada, que tem meditação, você que é mãe, é tia, gosta da gurizada, quer técnicas para trabalhar com a gurizada, lá tem bastante coisa, né? Meu Instagram, se quiser, né? Andréia dos Santos Leandro, lá também tem muita coisa que eu publico. Então, assim, tem várias formas. E agora a ginástica cerebral, o Grinding, que é uma técnica maravilhosa, né? Também, tudo aí, eu vou deixar os contatos com a Jéssica. Quem quiser lá acessar essas informações, alguma dúvida que de repente ficou, alguma coisa que de repente eu acabei não falando aqui, gostaria de saber um pouquinho mais, fico totalmente à disposição para tirar dúvida. E mais uma vez, assim, agradeço por esse convite, por essa oportunidade de falar desse tema que eu amo muito. E como eu falei, né, você pode se tornar um reikiano, às vezes por curiosidade no início, como eu, né, para entender, e se apaixonar como eu também, ou usar só para você, na sua vida, com seus amigos, com a família, se tornar um terapeuta reikiano. Muito obrigada, Andréia. Agradeço pela meditação aqui no final do nosso encontro, né? Como a gente consegue se conectar, né? Se concentrar, relaxar, muito bom. Agradeço por esse momento que nós tivemos de troca, pela tua disponibilidade de tempo, né? Por você se dispor a vir trazer um pouquinho do teu conhecimento. Agradeço de verdade. Muito obrigada. Repassarei aos alunos todos os teus contatos, né? Eu já estou acompanhando os blogs também, vou repassar para eles. Tem várias leituras muito interessantes. Parabéns pelo projeto, né, que você faz parte. E também, se quiser contar sobre a premiação que este grupo de pesquisa, né, conquistou com o trabalho de Reiki e também associando, né, uma equipe multidisciplinar. Eu parabenizo e agradeço de coração, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. O nome do prêmio é Prêmio Kátia Arnaud, de Inovação Reiki em Hospitais, pela Associação Portuguesa de Reiki. Então, assim, a gente acaba, assim, fora daqui, recebendo reconhecimento, como eu digo, a gente não estava procurando nada específico, assim, mas ficamos muito felizes. E, como eu falei para a Jéssica, a nossa ideia é futuramente fazer um curso com esse conhecimento todo, né? O conhecimento, a pesquisa não é só para a gente, né? É a gente levar, porque, como eu falei, é um público muito especial, porque cardíacos. E todos aqueles que têm doenças que são, assim, mais delicadas, para a gente lidar não só com reiki, né? Com outras técnicas também, a gente sabe que é um público delicado. A gente tem que ter determinados cuidados. E isso a gente procurou pautar no trabalho voluntário de reiki com eles. E futuramente, como eu digo, a gente quer fazer um curso, em princípio, voltado para reikianos, então seria um complemento, porque a gente vai também ter a explicação da parte técnica para quem quiser fazer aquelas avaliações tanto de pressão, de oxímetro, né, os sinais vitais, porque é importante para você que trabalha com pessoas com esse público, né, digamos assim, ver como é que a pessoa está, uma anamnese mais cuidadosa, aprimorada, porque a gente, como reikiano, já faz uma anamnese, sabe as questões das pessoas e tal, né? Mas com essa técnica aí você também a acrescentar. Que como a gente gostaria que o reiki tivesse em todos os hospitais, em todos os lugares, mas as pessoas atendem em suas clínicas pessoais, né, holísticas, né, enfim. Mas tem esse conhecimento, acho que aprimora, acrescenta, né, vem a somar, e a gente quer disponibilizar esse trabalho
mas como quem já escreveu, montou curso, já escreveu uma pesquisa, sabe que é bem trabalhoso, é muito delicado, tem muitos detalhes, que a gente está trabalhando com muito amor e carinho para poder disponibilizar para todo mundo esse conhecimento fantástico que a gente adquiriu durante essa pesquisa. E como eu disse, como pesquisa, a gente tem que agradecer muito a todos os reikianos que foram voluntários. E a gente sabe hoje em dia ainda o trabalho reikiano nessas magnitudes ainda são trabalhos voluntários. A gente sonha que um dia se torne uma profissão assim, aos pouquinhos já está sendo isso, né? Já temos a legislação que abarca o reiki, já se inclui, né, em profissão como reiki, mas ainda contratações oficiais ainda, até onde eu sei, não estão acontecendo, mesmo como digo, pessoal. Isso tudo é questão de tempo. Né? Então, quanto mais a gente vai já conhecendo a técnica, vai se aprimorando, vai fazendo os cursos, ainda não existe uma exigência oficial, tem que ter tantas horas, ou tem que ter isso, ainda não. Né? Mas a gente tem um currículo mínimo, pelo menos, né, dos cursos de Reiki, e tem esses que vão agregando. Por exemplo, esse é um curso que a gente quer fazer extra para reikianos, né? Então, quem já é reiki, em princípio, para reikianos, tá? Por enquanto, é para reikianos. Mas quem sabe a gente faça uma versão, pelo menos a parte mais técnica, sem a parte do reiki, para os não reikianos. Mas, como disse, o ideal é que, né? Você fazer pelo menos o reiki 1 já está fazendo um trabalho maravilhoso para você mesmo. Né? Então, né, seja comigo ou com outro professor de reiki, né? Eu ficarei muito feliz, né? Poder recebê-los como os meus alunos. Mas, claro que, ou na cidade de vocês, né? Porque a gente é um curso online, então tem gente de muito lugar fazendo o curso, né? Eu, em princípio, só dou curso presencial de reiki. Então, se quiser vir a Santa Maria, ano que vem, né? Porque agora já, as turmas já estão em andamento. Porque o curso de reiki é dado na sequência. Você tem que fazer o 1, o 2, o 3, né? Na sequência. E não precisa ser. Outra um esclarecimento, Jéssica. Não é porque eu fiz o reiki 1 com a Andréia que eu não vou poder fazer com a Jéssica, se ela vai ser reiki. Isso não. Você pode fazer com mais de um mestre. Claro que às vezes as pessoas preferem fazer com o que já vem numa linha de conhecimento, né? E, como eu disse, tem várias variações, cada um vai dar a sua linha. A minha mestra Reiki, eu fiz muitos cursos junto com ela, no Reiki 1, eu ia muito sempre como cobaia, né, na aula, e não quer dizer que a minha aula seja igual a dela, o mesmo conhecimento em princípio, né, mas cada um tem o seu jeito de dar aula, né, então fica aberto para todo mundo. É verdade. Cada um vai trilhando seus caminhos, né? Então fica o convite para todos conhecerem um pouquinho mais sobre os cursos que você oferece. E eu queria dizer também que você, né, é uma pessoa que está abrindo portas para que o Reiki tenha ainda mais reconhecimento e que, quem sabe, daqui a alguns anos nós tornemos a conversar e a gente já tenha o Reiki mais como é que eu posso dizer assim, mais presente dentro dos hospitais, né? Com essa técnica linda, integrativa e que faz muita diferença. Então, meu muito obrigada, né? E que a gente tenha outras oportunidades de conversar daqui para frente.